Fala pessoal, tudo bem? Bom, mais uma vez eu trouxe meu sócio, o Marcos, aqui para esse canal para explicar um assunto que tem muita, como eu posso dizer, tem muitas situações complexas, né, a respeito de seguros, tá? Hoje aqui no Brasil você tem muitas pessoas duvidando sobre a qualidade desse produto. E dentro de um planejamento financeiro completo, o seguro é uma parte super importante, não é não, Marcos? Exatamente. Então, hoje a gente vai trazer aqui os tipos de seguro e vamos falar um pouquinho sobre as vantagens de cada um, tá? E eu já vou começando, vou fazer aqui um desenho para a gente falar do primeiro, né? Que é o seguro tradicional, a gente pode falar assim? Exatamente, pode ser isso mesmo. Tá. Onde aqui seria a idade, né, da pessoa, e aqui nós estamos falando do tempo. Certo, Marcos? Exatamente. Como que funcionaria esse seguro? Vitor, esse é um dos seguros mais tradicionais que tem hoje no país. Inclusive é um dos produtos mais comercializados nos grandes bancos hoje, né? Se a gente pegar os 5 maiores bancos, é onde tem a maior comercialização de produtos securitários. E esse produto é um produto muito utilizado por eles, que é um produto que vai medir a probabilidade de algum evento acontecer dentro da apólice de seguro, tá bom? E para ele te dar a precificação. Então é um seguro que ele vai começar com um valor muito menor, porque você concorda comigo que uma pessoa de 16 anos tende a vir a faltar bem depois que uma pessoa de 65? Com toda certeza. Então, por isso, o seguro ele vai ser bem mais barato para uma pessoa que está iniciando, né, um período de vida, ou algum momento de vida, e ele vai ficando mais caro a partir da probabilidade de algum evento acontecer. Então, esse seguro, Vitor, ele vai olhar sempre a probabilidade de algum evento acontecer com a pessoa. Certo. Seja ele uma pessoa mais nova e, consequentemente, vai pagar menos pelo seguro. Em compensação, ao longo do tempo, esse produto vai aumentar e, por isso, a importância de ter um acompanhamento ao longo do tempo. Para que, quando a pessoa estiver mais velha, ela não precise usar o seguro, consequentemente, ela não pague um valor muito alto e não começa a valer a pena o produto, ou, consequentemente, ela pare de pagar o produto quando realmente ela tem a necessidade de usar. Então, é um produto que ele é muito utilizado hoje, mas ele tem que tomar cuidado e tem que ser feito muito sob medida, que a partir do momento que ele ficar mais caro, a gente pode simplesmente cancelar a apólice porque você não tem mais a necessidade desse produto. Tem que ser feito um acompanhamento, né? Isso que a gente quer Exatamente. deixar claro. Independente das opções que a gente for colocar aqui abaixo, precisa ser feito um acompanhamento com um corretor independente, principalmente, tá? Mas a gente já vai chegar nesse mérito aí. Agora a gente vai para o segundo ponto, que seria um outro tipo de seguro, né? Que ele é flat, certo? Aqui continua sendo a idade, né? E aqui continua sendo o tempo. Explica para nós, Marcos, que tipo de seguro é esse e quais as vantagens desse seguro para uma pessoa que está nos assistindo? Exatamente, Vitor. Quando a gente pega esse seguro, como o Vitor falou que ele é flat, o que isso quer dizer? Que o preço do produto ele não vai aumentar ao longo dos anos, tá bom? Esse é um produto temporário, onde você contrata ele por um determinado prazo, seja ele por 10, 15, 20, 25 anos ou até 30 anos. Então, se uma pessoa tem 30 anos de idade, ela pode contratar o produto até os 40 ou pode contratar o produto até os 60 anos de idade dela. Qual que é a vantagem desse produto? A grande vantagem dele é você saber quanto que você vai pagar no início da apólice até o final da apólice, quando o seguro termina, tá bom? Bem parecido com outro produto que a gente mostrou anteriormente, o temporário, esse é um produto que precisa também de um acompanhamento e de ser muito bem desenhado, Exatamente. principalmente com um corretor independente e um assessor de investimentos para dar esse suporte ao longo do tempo. Por quê? Porque como esse é um seguro temporário, ele é muito usado também para, por exemplo, eu tenho um filho, o filho tem 2 anos de idade, e eu imagino que ele vai ser meu dependente até a faculdade, por exemplo, até os 18 anos. Então eu faço um seguro, por exemplo, de 15 ou 20 anos, tendo a garantia de quando meu filho entrar na faculdade, eu não preciso mais desse produto, tá bom? Ou eu posso fazer esse seguro pensando que eu vou precisar de um seguro até os meus filhos serem independentes,
ou, por exemplo, a minha esposa ou a esposa fazer para o marido, caso tenha necessidade de complemento de renda na ausência do pilar financeiro. Consequentemente, quando o seguro terminar, ele tem uma reserva financeira que não tenha mais a necessidade desse produto. Então, se a gente for ver a questão do temporário com o produto tradicional, a grande diferença é que o temporário a gente sabe quanto que a gente vai pagar ao longo dos anos e o produto tradicional ele vai aumentando ao longo do tempo. Esse produto aqui a gente também tem como saber quanto que você vai pagar ao longo dos anos. Que bem diferente de um plano de saúde, o seguro de vida tradicional ele tem o percentual de quanto ele vai aumentar a cada ano. Então a gente consegue fazer uma conta até para saber se o temporário faz mais sentido ou se o produto tradicional, que vai ter esses aumentos que já são determinados nas condições gerais do produto, para saber qual que faz mais sentido. Se é o temporário crescente, né, o produto tradicional, ou o temporário flat, que já é pré-determinado. Legal. E aqui só para deixar bem claro aqui para vocês, eu vou colocar até um cifrão aqui, Marcão, só para o pessoal saber que essas linhas aqui, a gente está falando de dinheiro, tá? É o valor da pólice que você vai pagar no seguro. Exatamente. Tá? E por fim, Marcos, nós temos um outro tipo de seguro, né? E aí eu não vou entrar muito no mérito aqui de se é bom ou se é ruim, eu acho que a gente pode até falar disso no final desse vídeo, tá? Onde eu vou pagar durante um período, certo? Exatamente. Esse seguro, porém, depois de determinado momento, ele começa a criar uma reserva e também me dá aqui, né, um capital protegido, certo? Que é o famoso whole life. Exatamente. Né? Qual que seria aqui, como que isso funciona, né? Eu quero deixar claro isso aqui para vocês e quais os benefícios desse tipo de produto. Ótimo ponto, Vitor. O Whole Life, né, é bem conhecido aqui também como Vida Inteira, que é um produto vitalício na área de seguros. Como que esse produto funciona? Esse produto, bem parecido aqui com o temporário, ele já é pré-determinado nessas mesmas condições. 10, 15, 20, 25 ou 30 anos. Onde a pessoa sabe quanto que ela vai pagar do início da pólice até o final. Consequentemente, depois de fazer o último pagamento bem parecido com o temporário, ela não faz mais nenhum pagamento do seguro, só que o seguro ele não termina. E por isso o nome Vida Inteira ou Whole Life, como o Vitor falou. Por quê? Porque mesmo ele não fazendo mais o pagamento, o segurado compra o capital de seguro de vida para sempre, vitalício. Então ele paga o seguro por um determinado momento e tem aqui o seguro que em algum momento ele vai utilizar. Esse produto não é quando será utilizado, não é se será utilizado. Esse produto é quando ele vai ser utilizado. Porque concorda comigo que se é um produto vitalício e eu pago ele por um período determinado, após o pagamento do produto, consequentemente, a hora que o titular da apólice vier a falecer, a família vai receber o capital segurado, tá bom? Então, diferentemente dos outros produtos, ele vai ser feito o pagamento de indenização. Uma outra característica desse produto é a reserva financeira. Esse produto, diferentemente dos outros dois, ele acumula um capital, que é uma reserva financeira, que tem uma provisão matemática da seguradora. É importante ressaltar que isso não é uma rentabilidade, é uma provisão matemática que as seguradoras têm, que já é pré-determinado o aumento de capital ao longo do tempo. Inclusive, a pessoa que está nos vendo, se tiver, porventura, né, uma apólice como essa, ela consegue ver isso até, eu acho que na terceira, quarta página da apólice, né? Isso. Fica bem no rodapé ali, discriminado exatamente o que o Marcos está dizendo aqui. Ele determina na apólice, né, o valor da provisão matemática, que aí pode variar. Tem algumas provisões que vão ser de 2, 2,5% até 3%. Consequentemente, ele sabe quanto que ele vai resgatar a cada ano. E esse valor é corrigido pela inflação. Lembrando que é corrigido no valor segurado, no valor que o cliente paga e no capital que ele tem de proteção no seguro de vida. Então ele é Perfeito. corrigido nas três partes. Ou Capital seja, segurado, o valor do pagamento mensal e a reserva de resgate. Ou seja, não é um investimento, pelo amor de Exatamente. Deus.
Tem muitas pessoas, né, que falam muito sobre esse produto como sendo um investimento, porque cria essa reserva, né, esse capital segurado, e te vendem isso como se você está tendo uma rentabilidade absurda, né, dentro desse produto. Mas, de novo, é o que o Marcos acabou de nos explicar, que você está sendo corrigido na sua parcela, no capital segurado e no valor de resgate. E no valor de resgate. Ou seja, não tem nada aí de rentabilidade de IPCA mais 7, como advogam aí no mercado, nada disso, tá? Isso aqui, pessoal, é um seguro, isso não é investimento, isso tem que ficar muito claro aí para vocês, tá bom? Exatamente. Consequentemente, após o pagamento do produto, a pessoa não faz mais nenhum pagamento, a reserva ela continua sendo corrigida pela inflação ao longo do tempo. Lembrando que essa inflação ela é sempre calculada após 12 meses, porque a gente não consegue calcular a inflação futura, né? Então, após o período de 12 meses, a seguradora vai saber quanto que deu a inflação nesse período para reajustar o capital. Então, isso acontece durante, né, as contribuições e após o pagamento do produto também. Então, o produto sempre vai ter essa correção pela inflação. Onde que esse produto pode ser comercializado e faz muito sentido? Quando a gente pensa em sucessão, Vitor. Exato. A gente vai fazer alguns outros vídeos, né, e a gente vai entrar nesses detalhes de sucessão, falando todos os custos, quanto que tem que ser destinado em cada situação, em cada momento. Segundo a OAB de São Paulo, a gente tem um custo hoje médio no estado de São Paulo de 12% a 15% referente ao processo de inventário. Lembrando, isso é uma média, não quer dizer que o custo de inventário vai ser nesse valor. Pessoal, consequentemente, você contratando uma apólice de seguro, que pode ser paga em 10, 15 anos, você consegue pagar um valor bem menor que o capital segurado. Então, por exemplo, vamos supor que você vai ter que fazer um pagamento de valor de inventário de R$150 mil, imaginando um patrimônio total de R$1 milhão. Dentro desse valor, na maioria dos casos, né, depende muito da idade e até da profissão, mas você consegue pagar a metade desse valor no seguro de vida, que é o caso do vitalício. Consequentemente, você faz esse pagamento em 10 anos, gasta ali em torno de 75 a 85 mil reais, e consequentemente você vai comprar o capital referente aos 150 mil, que seria o valor total do inventário. Então você consegue custear todo o valor de inventário, que seria em torno de 150 mil reais, por um valor de 85 a 70 mil reais. Então você vai acabar pagando no processo de inventário a metade do que você gastaria após a ausência do titular, né, de quem tem todo o patrimônio no nome dele. Então você consegue ter essa economia tributária já fazendo a sucessão em vida. Então é um processo muito mais simplificado, porque o seguro ele tem um pagamento de indenização em até 30 dias. Tem seguradoras hoje em dia, Vitor, que faz um pagamento médio de 6 dias. Porque você compra o capital segurado e a seguradora já tem essa provisão. Então agiliza muito no processo de inventário, que justamente no Brasil é um processo muito burocrático. Tá bom? E vale lembrar que, né, esse processo, ainda que seja burocrático, aqui no Brasil o custo disso, por mais que doa falar isso, né, para as pessoas, é barato, tá? Então, eu conheci o Marcos lá nos Estados Unidos, em alguns estados lá dos Estados Unidos, o custo de um inventário chega a 50%, tá? Então é por isso que lá eles pensam muito em como fazer essa passagem de bastão, né, para a família através de alguns instrumentos, dentre eles o seguro, tá? Exatamente. Hoje no Brasil, né, Vitor, a gente tem muito imposto sobre serviço e produto. Mas quando a gente fala de processo de inventário, é uma alíquota, igual você falou, muito baixa. A média na Europa hoje, ela chega de 25% a 35%, só de TCMD. Então a nossa alíquota ainda é muito baixa, comparando com os países envolvidos. Então custa muito menos fazer isso em vida. Então a gente tem várias estratégias e uma delas é o seguro de vida. Boa, excelente, Marcos. Agora, acho que a pergunta aqui não quer calar. Você que está nos assistindo até agora deve estar falando o seguinte: bom, Marcos e Vitor, qual é a melhor opção para mim? Tá? E aí, Marcos, o que você responderia a essa pessoa? Ótima pergunta, Vitor. Isso é bem comum. A gente tem vários clientes que chegam com essa dúvida frequentemente no escritório.
E a resposta é depende. Depende do momento de vida, depende da idade e depende de qual solução a gente pretende levar para a família. Lembrando que seguro de vida é uma das soluções para ser feito inventário. Existem outras soluções. A gente pode até futuramente, Vitor, fazer um vídeo sobre isso, falando de holdings patrimoniais, falando de previdência, falando de testamento, enfim. Tem várias outras formas. Mas isso tem que ser personalizado, isso tem que ser sob medida, porque todas as 3 soluções podem encaixar no planejamento financeiro. Pode ser tanto por um período de curto prazo e o tradicional fazer sentido, ou até por um período de médio prazo. O Term Life pode ser uma ótima solução por um período de mais longo prazo e, consequentemente, o vitalício para quem quer comprar um capital segurado e quer também já deixar tudo isso resolvido em vida. Lembrando que esses seguros temporários, seja o tradicional ou o Term Life, eles são produtos que não levam em consideração o artigo 769. O que isso quer dizer? O artigo 769 fala que ambas as partes, né, tanto o segurado quanto a seguradora, podem cancelar o produto de seguro de vida a qualquer momento, tá bom? As seguradoras que a gente trabalha hoje, Vitor, elas não levam isso em consideração. O que isso quer dizer? A partir do momento que a gente, ou o cliente, fez a apólice de seguro, foi aceito o risco dentro da seguradora, o segurado pode cancelar ou diminuir o seguro de vida dele a qualquer momento. Mas a seguradora, em nenhum momento, pode cancelar a apólice dele, principalmente se tiver um agravo ao longo do tempo. O que eu quero dizer? Se a pessoa contratou um seguro e foi diagnosticado com diabetes, câncer, alguma doença que possa fazer que o risco dele aumente, as seguradoras não podem cancelar esse produto. E uma observação, Vitor, não são todas as seguradoras que fazem isso. Então é outro detalhe muito importante na hora de contratar um seguro. Porque geralmente aquelas letras miúdas, elas você não lê, né? Que geralmente passa despercebido. É importantíssimo ter um corretor que vai ser independente, que vai ter um leque de mais de uma seguradora, com todos os produtos de seguro, para levar o que é melhor para você. Que no final das contas, o cliente tem que ser bem atendido e o assessor ou o corretor de seguros, ele tem que ter várias opções e fazer um produto personalizado para você, cliente. Bom, eu acho que aqui a gente fecha esse vídeo, mais uma aula aqui com o Marcos, né? Sempre bom ter ele aqui para falar sobre esse assunto que ainda é pouco difundido aqui no Brasil, né? Infelizmente, há muito essa especulação aí a respeito desse produto, mas quando a gente pensa, de novo, num planejamento financeiro completo, faz total sentido. Eu espero que vocês tenham gostado, divulgue esse canal, as pessoas que você goste, e que tenham interesse nesse assunto de educação financeira, porque o nosso propósito aqui é esse, levar mais educação financeira para o povo brasileiro. Um grande abraço, Marcos, obrigado, até uma próxima. Estaremos aí na próxima semana, a gente vai falar de sucessão, hein? Então, terça-feira, abra o YouTube e teremos um novo vídeo para você. Vitor, obrigado de novo pelo convite. Um abraço a todos e até breve.